E aí, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora com o PET 2021. Esse vídeo é do PET 1, semana 3 do primeiro ano. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, curta, comente, compartilhe aí. Lembrando que a gente tem vídeo aqui todo domingo e que eu já fiz a semana 1 e a semana 2. Eu vou colocar na playlist aí no final do vídeo, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente continua relembrando aí algumas coisas que vocês já viram e a gente vai relembrar então a crise de 29. Antes de lembrar da crise de 29, é importante a gente relembrar o que são as ações e o que é a Bolsa de Valores. As ações representam uma fração do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio da empresa, ou seja, de um negócio. Então as ações são como se fosse um pedaço da empresa. Quando você compra as ações, você está comprando um pedacinho da empresa. Se a empresa der lucro, você ganha também. Se a empresa der prejuízo, você tem que arcar com os prejuízos aí. Beleza? E as ações das empresas, essas pequenas partes das empresas, elas são negociadas na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um mercado organizado onde se negociam ações. E qual que é a grande característica do mercado de ações, pessoal? É o seguinte, o preço das ações ele pode ficar mais alto ou pode ficar mais baixo. Depende da procura dele. Se muita gente quer comprar uma ação, se muita gente está interessada em comprar as ações de uma empresa, essas ações sobem. Então o valor dessa empresa sobe. Agora, se muita gente quer vender as ações de uma empresa, o valor dela abaixa. Então, consequentemente, o valor da empresa cai também. Então, o mercado de ações ele vai subir e vai descer. Por que isso é importante vocês entenderem? Para a gente poder entender a crise de 29, ok? Então, continuando aí. Antes da crise de 29, qual que era aí as características que estava acontecendo no mundo? Produção industrial em ritmo acelerado e a capacidade do consumo da população não absorvia esse crescimento. Quando a gente teve o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles vão ser o grande vencedor da Primeira Guerra, vão sair como a maior potência e a indústria dos Estados Unidos vai começar a produzir muita coisa, produzir. No início, eles vão conseguir vender tudo isso, mas depois eles vão parar de vender. Só que, ao invés deles pararem a produção, não, eles continuaram produzindo cada vez mais. Outro ponto aí, ó, a Europa não precisava mais dos créditos e produtos americanos. A Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, estava destruída, por causa da Primeira Guerra. Então, eles precisavam comprar os produtos dos Estados Unidos. Com o tempo, a Europa foi se reconstruindo. E aí, eles pararam de comprar tanto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pararam de produzir tanto? Não, ele continuou produzindo o tanto que ele produzia antes. Com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na bolsa de valores e não nos setores produtivos. Então, em vez da pessoa ir lá e construir uma fábrica, investir em maquinário, ele fazia o quê? Comprava as ações. Então, o mercado de ações ia ficar muito aquecido, E quando muita gente quer comprar uma ação, o que acontece com o valor dela? Ele vai subindo. Então, o mercado financeiro vai girar muito dinheiro aí. Acontece que a gente vai ter a quebra da bolsa. O que vai acontecer? Com tanta especulação, as ações começam a se desvalorizar, o que gera o crash ou crack da Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929. Este dia seria conhecido como a Quinta-feira Negra. O que vai acontecer? As ações vão começar a oscilar muito, porque tinha ação que valia muito, porque muita gente queria comprar, mas a empresa não valia muita coisa. Então, as ações vão começar a subir, vão descer, vão subir, vão descer, até que as ações começam a cair. Quando as ações começam a cair, o que as pessoas pensam em fazer? A vender as suas ações. Então, a ação está valendo cada vez menos, eu penso assim, eu vou vender ela o mais rápido possível, para eu ter o menos prejuízo. E quando muita gente tenta vender as ações ao mesmo tempo, o que acontece com o preço delas? Cai ainda mais. Então, a gente tem a quebra da bolsa, as ações desvalorizam muito e as empresas quebram, Então, muita empresa quebrou aí nesse dia. E as pessoas que tinham dinheiro investido nessas empresas vão acabar quebrando junto. Tem muita gente que era milionário antes que vai acabar na miséria. O resultado óbvio foi o desemprego generalizado ou a redução salarial. O ciclo vicioso se completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando a diminuição nos preços. Então, as empresas começaram a quebrar, começaram a demitir. Mais gente começou a ficar desempregada, mais gente parou de comprar,
a empresa vendia menos, mais a empresa quebrava. E isso foi se transformando em um ciclo, né? E aí muitas empresas vão quebrar. Isso vai começar nos Estados Unidos, mas rapidinho vai se espalhar pelo mundo inteiro. Como vão ser as consequências? A crise foi se espalhando pelo mundo e a grande maioria dos países entrou em um processo de recessão. Foi necessária a intervenção da maioria dos países para controlar a crise. Então a crise de 29 começa nos Estados Unidos e se espalha pelo mundo. E o governo vai ter que tomar as rédeas do mercado, tomar as rédeas da economia para colocar as coisas no eixo. O que acontece? Alguns países vão buscar o que a gente chama aí de regime totalitário, né? A saída que eles vão encontrar vai ser esses regimes totalitários, né? Então vai ser um governo que seja muito forte para ele tomar as decisões para recuperar a economia. Então olha só, o que vão ser os regimes totalitários? Os regimes totalitários foram regimes políticos que existiram na primeira metade do século XX e baseavam-se no totalitarismo, um sistema político fundamentado no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação. E aí a gente vai ter alguns regimes totalitários. Os mais famosos aí, o fascismo, também o nazismo. Então a população vai apostar num governo forte para tentar resolver os problemas. Beleza? Quais são as características dos regimes totalitários? Vamos lá. Culto ao líder. Então o líder é colocado como uma pessoa extraordinária, alguém que vai salvar todo mundo, né? Como por exemplo na Alemanha, o Hitler é colocado como um grande líder, né? Unipartidarismo, então você só tem um partido político, que é o partido do líder. Doutrinação, então desde cedo a criança aprende que aquele líder é o melhor líder, que aquele governo é o melhor governo. Centralização do poder. O próprio nome já diz, não é? Não é um regime totalitário, então é poder total, né? Na mão de um grupo pequeno. Uso do terror, né? Então o medo para conseguir se manter no poder, a censura, aqueles que falam mal do governo, né? Eles devem se calar, aquilo que está saindo que é mal do governo também não pode sair mais, né? Isso que é a censura. Militarização, né? Então o exército começa a fazer o papel da polícia, né? Qual que é a diferença do papel da polícia e do exército? O exército ele age em guerra, né? E a polícia não, a polícia ela age para poder fazer com que as leis sejam seguidas. No regime totalitário, esses papéis se confundem. O exército trabalha para o governo para poder controlar a população. Criação de inimigos internos ou externos. Todo regime totalitário tem um inimigo. Ou um inimigo do lado de fora que tem que ser destruído, ou um inimigo de dentro que tem que ser destruído. Nacionalismo exagerado. Então aquela ideia de que a minha nação é a melhor de todas e as outras são ruins e eu tenho que acabar com elas. Todas essas são características dos regimes totalitários, né? A gente vai ver isso mais pra frente também, e vocês já viram, na verdade, né? No ano passado. Beleza? Agora vamos então às atividades. Após a Primeira Guerra Mundial, vários países europeus enfrentaram uma séria crise econômica e política. Nesse quadro de instabilidade, observamos o fortalecimento das ideologias totalitárias, como o nazismo e o fascismo. Mediante tal contexto, aponte 4 pontos fundamentais que caracterizavam os regimes totalitários. Eu citei vários pontos aqui, né? Então, esses aqui são todos os pontos do regime totalitário. O culto ao líder, o unipartidarismo, a censura, criação de inimigos internos ou externos, né? Então, se vocês lembrarem de mais algum aí, pode colocar. Esses aí são alguns, né, dessas características dos regimes totalitários. Beleza? Vamos para a próxima. Número 2. A chamada crise de 29 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial, no período entre guerras. Isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada como... Então, qual que é o outro nome da crise de 29 aí? Vamos ver. A Guerra Franco-Prussiana? A quebra da Bolsa de Valores de São Paulo? A Guerra Civil Americana? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Essa aí tá fácil, hein? Qual que vocês vão marcar? Alternativa D. Isso aí, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Dá uma resposta certa aí, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. As referências que eu utilizei. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!